Como vencer o jogo mental durante uma prova de tiro. Fala, Ti! Estevam aqui da No Fly Zone. Hoje eu vou falar sobre um assunto muito importante que muitos atiradores acabam deixando de lado quando querem entrar em uma competição. Mas antes de ir para o vídeo, eu quero lembrar que a No Fly Zone é uma marca de roupas e acessórios voltados para o tiro ao voo. Nós produzimos coletes e outros acessórios e também produzimos camisetas que levam no peito a nossa paixão por esse esporte. Aqui eu trouxe algumas da nossa última coleção, são camisetas casuais em algodão. Inclusive eu estou usando uma aqui que tem sido muito querida aí por todos, que de fato é a I Love the Smell of Gunpowder in the Morning, que é, em tradução livre aí, eu amo o cheiro da pólvora pela manhã. Então tem os pratinhos aqui do cartucho e umas fumacinhas saindo. Isso remete muito àquele cheirinho gostoso que a gente sente quando está na pedana. Depois eu tenho aqui a NFZ Barrels, que são aqui, ó, a sobreposta, a paralela e a monocano, também aqui saindo a fumaça, parece que a gente está sentindo o cheiro da pólvora. Temos aqui a outra voo cancelado, uma muito legal, tá? Nós temos disponibilidade em outras cores também. As camisetas são 100% algodão. E eu tenho essa outra aqui também, que é a Over Under. A gente tem uma espingarda aberta aqui, escanhotada na frente, que é muito legal. A gente tem na cor preta. Essa cor fica maravilhosa na preta. Então, se você quiser se tornar um membro da família No Fly Zone, aqui na descrição desse vídeo a gente tem o link para você comprar e se tornar um membro dessa comunidade do tiro ao voo que mais cresce no Brasil. Antes da gente começar a falar sobre o nosso assunto, eu gostaria de lembrar sobre algo muito importante, que é o seu like, a sua inscrição e o seu compartilhamento. A gente sabe que quanto mais likes, quanto mais compartilhamentos, mais o nosso canal cresce e muito benéfico é para o nosso esporte aqui no Brasil. Então mais pessoas vão começar a conhecer, mais pessoas vão começar a entender o que de fato é o nosso tiro esportivo e aí nós vamos ser cada vez mais fortes e uma comunidade muito fortalecida. Como vencer o jogo mental durante uma prova de tiro? Praticamente durante toda a minha adolescência eu praticava o tiro olímpico de ar comprimido. E eu tive alguns treinadores que me desenvolveram muito em termos de controle emocional e pressão de provas, de campeonatos. Por isso eu resolvi trazer esse conteúdo aqui, aplicando no tiro ao prato, que eu costumo aplicar. De novo, não sou o melhor atirador, não sou quem tem mais controle emocional, mas o grande propósito aqui do canal é ajudar as pessoas que estão começando, as pessoas que têm dificuldade. Então tudo que eu passei, eu junto aqui e passo para vocês da melhor maneira possível. Quando uma pessoa inicia em um novo esporte, seja no tênis, seja no golfe, seja no ciclismo, na corrida e no tiro, é muito comum buscar uma clínica, buscar um curso, buscar fazer aula para aperfeiçoar as técnicas, né? Como bater numa bolinha no tênis, como fazer o saque, como correr de uma forma correta para não se lesionar, para melhorar a performance, enfim. E no tiro a mesma coisa, como fazer a empunhadura, como fazer a visada, como apertar o gatilho, regras de segurança, tudo isso é muito importante no começo. Mas para quem quer evoluir, ir para competições, é necessário que a gente entenda sobre o jogo mental, que na minha opinião é o mais importante, tem um peso maior do que o técnico. Uma vez que o técnico é treinado da maneira correta, nossa mente, o nosso corpo, ele já fica meio que no automático e sabe o que tem que ser feito. Principalmente no tirar o prato. Pô, o tiro saiu, a gente sabe que tem que ir no prato, apertou o gatilho e pronto. Então a gente sabe acertar, a gente sabe fazer. Só que o grande ponto é pensamentos negativos no momento de uma prova, no momento de uma pressão. E o que são, né, esses pensamentos negativos? Se a gente não tem uma rotina pré-tiro bem estabelecida, bem forte, sem dúvida nenhuma, dentro de uma prova, vão entrar pensamentos negativos que vão te atrapalhar. A partir do momento que você alcança um nível de pontuação, esse jogo mental acaba tendo um peso muito forte nos seus resultados. Então é muito importante você ter essa rotina pré-tiro bem estabelecida. Contando basicamente como funciona esse assunto, cabe em um outro vídeo, inclusive a gente está desenvolvendo uma nova série aí de vídeos sobre como estabelecer uma rotina pré-tiro, mas de uma maneira bem simples. A minha já começa no dia anterior à prova, eu já tento ali ter uma alimentação adequada antes, dormir mais cedo, descansar bem, para depois no outro dia acordar e ir para o clube, fazer a prova, exatamente do jeito que eu faço um treino. Se você não dormiu bem, se você não se preparou, não se alimentou bem, você vai ter grandes dificuldades quando você chegar na prova, a não ser que você seja um atirador fora da curva. Então, chegando no clube pela manhã, faço todo o ritual ali, monto a espingarda, converso com os amigos, troco aquela ideia tranquila, depois coloco o colete,
separa os cartuchos, coloca ali cartucho reserva. A hora que for entrar na pedana, antes de ir para a pedana, eu costumo fazer uma oração, que é muito importante. Tem um vídeo aqui no canal falando de alinhar o tiro em 3 níveis, que é o mental, o físico, o mental, o técnico e o espiritual. Então, eu gosto muito de alinhar isso. O técnico é feito pelo treino constante, muito treino, muito tiro, consciente. O mental é o que a gente está falando hoje, e o espiritual ele entra no meio de tudo isso, tá? Então, antes de entrar na pedana, eu faço esse processo e aí eu tenho uma rotina pré-tiro dentro ali da prova, quando já está acontecendo. Vamos supor ali que a gente está numa pedana de TAP, tem mais 4 atiradores, eu atiro, o que eu faço até chegar a minha vez novamente? Eu vou ficar olhando para o atirador do lado, pô, ele tá quebrando mais prato que eu, ou vou ficar pensando, pô, preciso fechar 100 de 100, preciso fechar 95, 96 para manter a minha posição na categoria ou para subir de categoria. O que de fato eu penso é em atirar, em me divertir e quebrar o prato, da maneira que eu sempre fiz dentro ali dos treinos. Tá? Então, qual que é a ideia? Não ficar pensando nisso, não ficar pensando nos pensamentos negativos, pô, hoje tá muito calor, pô, eu não tenho o suficiente, pô, tá muito vento, tá muito sol, enfim, não deixo esses pensamentos negativos entrarem na minha cabeça. Então, o que eu faço? Pô, atirei, é o próximo atirador, costumo olhar para um lugar que não seja o prato, que não seja o atirador, costumo olhar para um lugar verde. Eu aprendi com um técnico que eu tive na carabina de ar olímpico. O verde é uma cor que traz uma calma ali para os nossos pensamentos, então eu costumo procurar um mato, uma árvore, alguma coisa, e ali eu olho para aquilo e foco na minha respiração, tá? Respira, inspira, respira, inspira. Pô, a minha vez de atirar, pô, cada um tem a sua forma de fazer. Pô, o último atirador atirou, agora sou eu. Saiu o cartucho. Pô, eu já vou segurar a arma aqui, fechei, empunhei, dei a última respirada, foi, chegou, chamei o prato. Pronto. A hora que você colocou aqui, já está no automático, você pediu o prato, você já vai saber o que fazer. Então, qual que é o principal ponto desse vídeo, sem se alongar? Defina uma rotina pré-tiro e o mais fácil de controlar esses pensamentos negativos é focar na respiração. Nesse caso, a gente está colocando foco na respiração, enquanto não chega a sua vez de atirar. A hora que chega o momento de você atirar, puxou a arma, fechou, colocou aqui, o foco é qual? Quebrar o prato. Um outro insight muito legal que eu tive sobre os meus treinadores era o quê? Visualizar o alvo quebrado, o alvo acertado. Então eu visualizava o alvinho pequenininho a 10 metros com um furinho ali no X, no 10, né? E é a mesma coisa que eu faço com o prato. Eu visualizo antes da prova, visualizo um dia antes da prova, durante a prova, cara, é moído. Pô, vai, pá, atirou, bom prato, moído, tá? Então é muito importante isso, e isso é um ponto que até explica o porquê você não ficar olhando o prato dos outros atiradores durante uma prova. Se você está olhando para um prato, você vê que o prato foi 0, isso vai impactar diretamente na imagem que você tem na sua cabeça. Então, pô, é a imagem que você tem. Pô, moeu o prato, mantém essa imagem. Deu 0, esquece a imagem, mantém o último prato que você moeu. Se você começar a deixar brecha para entrar pensamento negativo, sua pontuação vai por água abaixo durante a prova, tá? Então, é muito importante esse jogo mental, você entender o que está acontecendo e lidar com esses pensamentos negativos. Errei um prato? Beleza, é um prato. Não fica pensando nele, fica pensando no próximo. De novo, tem aquela frase que parece clichê. Cada tiro é uma prova. Boa sua vez? Pô, vou fazer essa prova perfeita, com excelência. Quebrou o prato. Próximo. Pô, segunda prova. Com excelência, perfeito. E aí a gente vai jogando esse jogo mental e se beneficiando cada vez mais, tá? Falando aqui parece muito fácil. Claro que eu tenho várias brechas, sempre entra pensamento negativo. E eu acredito que muitos atletas de alto rendimento também têm essa brecha, tá? Apesar deles terem muitos treinamentos técnicos, muitos treinamentos mentais, a gente sabe que é muito difícil, a nossa mente é muito complexa e por isso o nosso esporte e tantos outros se tornam esportes maravilhosos, viciantes, né? Que nos desafia a cada dia melhorar, treinar cada vez mais. E essa é uma das essências do nosso esporte. E se você está começando agora esse esporte ou ainda não começou, nós temos aqui um e-book com mais de 80 páginas falando sobre tudo que você precisa saber para começar no esporte. Então a gente fala uma breve história sobre tirar o prato, fala sobre equipamentos, fala sobre prova, como começar a competir e no final nós temos ainda uma lista de grandes nomes brasileiros que podem te ajudar dando clínicas e dando treinamento para você melhorar a performance no esporte, beleza? Então aqui
Na descrição a gente tem o link desse e-book, é um livro digital, você pode comprar, vai receber na hora no seu e-mail e vai poder ali desfrutar de um bom conteúdo que a gente preparou com muito carinho para você, beleza? Então é isso, bora moer!